Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, e hoje eu trago aqui a leitura de um poema do grande poeta e ensaísta brasileiro que nos deixou em outubro de 24, Antônio Cícero. Eu trouxe aqui um livro dele que se chama Porventura, é o último livro de poemas que o Antônio Cícero lançou, um livro que ganhou o prêmio ABL de poesia em 2013, o livro foi lançado em 2012, um livro composto por 36 poemas, 36 belos poemas, que mostram a enorme versatilidade do poeta. Ele aí transita em meio a formas variadas, temas variados, então você tem muita poesia que fala sobre filosofia, que fala sobre cultura grega, poemas compostos por uma quadra só, sonetos, poemas longos, poemas curtos, enfim, a gente sabe bem que o Antônio Cícero era um poeta extremamente versátil, e isso a gente percebe aqui no livro dele, no último livro de poemas dele. Aliás, a gente tem que observar que o próprio título do livro parece um verso, né? Porventura, como nos lembra o Antônio Carlos Sequim, professor que assina a orelha do livro, o advérbio porventura é empregado em construções delicadas. Ventura, né, o termo ventura, de porventura, oscila sempre entre possibilidade e risco, que são, por fim, os ingredientes da poesia e que serão os ingredientes do livro. Antônio Cícero, para quem não sabe, é irmão da cantora Marina, com quem compôs mais de 200 canções e deixou um enorme legado na música, na poesia e no ensaio, né? Ele que também era filósofo. Para ler aqui hoje, eu escolhi um poema composto por uma única estrofe, 9 versos, que se chama O Fim da Vida. Você está vendo o poema aí? Eu vou lê-lo para vocês. O fim da vida. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. E não há depois da morte mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada. Ela é tudo e o resto nada. Não é lindo? Vou ler mais uma vez. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. E não há depois da morte mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada. Ela é tudo e o resto nada. Vamos a algumas considerações sobre o poema. Primeiramente, a rima do poema. Olha que interessante, eu coloquei aí em destaque as rimas. Lida, sorte, vida, morte, morte, nada, vida, sagrada, nada. Então você tem AB, AB, B, C, A, C, C. A própria rima e a semântica do texto, ela nos leva a perceber que o poema tem 2 movimentos, pelo menos é assim que eu o leio. Um primeiro movimento, ele leva da vida à morte. Olha só. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. Nesse primeiro momento, a gente tem aí como elementos marcantes a sorte, que aí no caso eu entendo no sentido de destino, e a lida, né, o trabalho, o diário ali, né? Então você tem o humano às voltas com o seu destino, que é o fim, o desaparecimento da gente, e a lida diária. Veja que a rima que predomina aí é em I e O, né? Lida, sorte, vida, morte, que são sons mais fechados, e o I me parece sempre muito sofrido, né? Então, lida, sorte, vida, morte. O verso E não há depois da morte inicia uma espécie de segundo movimento no poema em direção ao nada. Olha só. E não há depois da morte mais nada.
Eis o que torna esta vida sagrada, ela é tudo e o resto nada. Então você tem aí uma mudança na rima, que de or, né, morte, e né, lida, vida, ela passa a ter uma predominância maior de sons abertos, né? Nada, sagrada, né? Veja que você tem então o predomínio do ada e não do ida, né? E o ada que integra a palavra sagrada, né? Então fazendo um belo dueto aí entre nada e sagrada, né? O i de vida e lida, ele acaba se associando no primeiro momento à sorte e à morte. Mas apesar da nossa sorte e da lida, a vida surge no segundo momento do poema, encerrada na palavra sagrada. Então, o nada e o seu vazio, né, lembrando para vocês que o Antônio Cícero era ateu convicto, o nada e o vazio que o nada implica ajudam a consagrar a vida como sagrada em meio à lida e à nossa sorte, que é a morte. Cabe observar aqui o título do poema, O Fim da Vida. Aliás, a expressão reaparece no final do texto. O único fim da vida é a morte. Você tem aí o fim com um sentido que talvez seja de finalidade, né? Como se o poema se propusesse discutir a finalidade da vida, que para o sujeito lírico é a morte. Como se tudo fosse um nada. E o que temos é a lida e a consciência da nossa sorte, que é justamente o que a torna sagrada para o eu lírico. Eu achei lindíssimo o poema, achei assim uma construção absolutamente engenhosa. Em um primeiro momento parece gratuita, aliás, essa é uma impressão que eu tenho da poesia do Antônio Cícero, né? Ela parece singela e leve, mas ela é densa e profunda, e é um poema que em um primeiro momento a gente só percebe a questão sonora, a beleza, o envolvimento que os versos nos propiciam, né? Como se nos abraçassem aí, mas ele se mostra aí cheio de significados interessantes. E eu me permito aqui ler mais uma vez o poema, se você quiser ouvi-lo de novo, fica aí mais um pouquinho. O fim da vida. Conhece a humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte, e não há depois da morte mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada. Ela é tudo e o resto nada. É isso aí, se gostou, deixa o seu like, repassa o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. E até o nosso próximo encontro.